Primeiramente, você precisa entender por que o SSD é melhor do que o HD. Antes da gente responder a pergunta do vídeo de hoje. Na hora de você pesquisar um computador novo, um notebook, você se depara com diversas opções de armazenamento. Entre HDs maiores, porém mais baratos, e SSDs menores, porém mais caros. Muita gente se depara com um notebook bom, porém um SSD de apenas 256 GB e pensa, será mesmo que vale a pena? Não seria pouco espaço para o dia a dia? Bom, a resposta depende muito do que você precisa. Nós sabemos que a tecnologia de armazenamento de dados evoluiu bastante nos últimos anos, não é? Atualmente nós temos basicamente dois formatos disponíveis, que são o tradicional HD, que suportam grandes volumes, e os SSDs, que também têm capacidades altas, porém são muito mais caros do que os HDs convencionais. O preço de um HD é muito mais em conta quando comparado a um SSD da mesma capacidade. Em média, uma unidade de 1 TB, por exemplo, em um HD custa em média R$220, contra uma média de 550 a 700 para um bom SSD. Isso da mesma capacidade. E essa capacidade de armazenamento está ligada diretamente ao preço final. Por ser mais acessível, é comum encontrar na pesquisa notebooks e computadores equipados com HDs com maiores capacidades, tendo um custo total um pouco mais em conta do que aqueles que têm SSDs. A principal diferença em relação ao HD é que o SSD é muito mais rápido e a capacidade de leitura e gravação acontecem muito mais rápido. Os SSDs armazenam dados em células de memória flash, que são as mesmas presentes em smartphones e tablets, onde o controlador faz a comunicação com o computador e um transistor de porta flutuante. Já no HD, o tempo de leitura e escrita é mais lento devido a ter um funcionamento mecânico. O tempo que leva para acessar ou modificar um dado é bem maior em comparação aos SSDs. Além do ruído, graças ao processo de leitura de discos ser feito por cabeçotes. Você já escutou provavelmente aquele barulhinho em computadores com HDs. É possível escutar o barulho de um HD tendo alguma informação sendo acessada. Falando de benefícios, as unidades de estado sólido também oferecem carregamento mais rápido para jogos e aplicativos. Por conta da sua tecnologia, os SSDs também são mais leves e suportam mais impactos ou quedas. Além disso, consomem muito menos energia, contribuindo para o controle de temperatura do seu computador ou notebook. Bom, agora que você já sabe os benefícios de um SSD, Jeff, qual o preço médio de um SSD de 256 ou 512 GB? Eu vou deixar, como sempre, algumas opções que eu costumo utilizar, que eu gosto, de marcas melhores, que eu, uso. Eu deixo na descrição esses links para você, Bom, eu fiz uma pesquisa entre HDs e SSDs para gravar esse vídeo. De marcas parecidas, tentei ser o mais justo possível, e enquanto o preço médio de um SSD de 256 eu encontrei por algo em torno de R$180, podendo oscilar até para menos, um SSD de 512 oscila aí entre 270 a 400 reais, dependendo das características de cada um, tá? Uma outra pergunta que fica, eu acho que todo mundo pensa nisso ao falar em comprar um SSD, é se a marca realmente importa, porque tem diferença de preço, às vezes uma diferença de preço grande de uma marca para outra. Aqui no Brasil é comum encontrar opções de SSD de algumas marcas já consolidadas no mercado, como Kingston, WD Green, SanDisk ou Western Digital, por exemplo. Mas você também tem outras marcas como Intel e Samsung. E claro, o preço também vai se alterando de acordo com a marca escolhida. E é natural que isso aconteça, porque cada uma traz diferenciais em relação à outra. Lembra que o SSD não é apenas o tamanho, mas sim controlador, características. A pergunta é: a diferença de escolher um SSD de 512 GB de uma marca específica em relação a outra existe? Quando você pesquisa por um SSD, perceba que a primeira coisa a se observar na hora de comprar é a capacidade do cartão. Vamos lá, você escolhe
480 GB, por exemplo. Mas daí você se depara com preços diferentes entre SSDs de marcas distintas, com a mesma capacidade. Claro, o preço de cada marca é muito importante na hora de tomar a decisão. Normalmente nós vamos pelo mais barato, né? Mas essa diferença pode mudar o desempenho do computador. Vamos lá, vamos para um exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui na telinha. Eu selecionei 3 SSDs de 480 GB de marcas diferentes. Perceba que os preços também são bem diferentes. E as diferenças que nós temos aqui entre eles são, basicamente, preço, como a gente acabou de falar, são preços diferentes. Temos uma diferença importante também de leitura e gravação, cada um deles. Perceba que tem alguns que tem a taxa de leitura e gravação melhor. E número 3, ponto e chave, especificações do produto, onde temos o controlador, que pode aprimorar jogos e edição gráfica, além da garantia do fornecedor ser diferente. Nessas 3 marcas, 3 opções e o conjunto de ferramentas oferecidas no disco também. Então, a marca em si termina importando não por causa dela, da marca A ou B, mas pelo conjunto de ferramentas e materiais usados na fabricação, garantia e implementação do SSD, além da confiabilidade do produto, mas é um peso que não deve ser o primeiro fator de decisão. Vale a pena avaliar esse conjunto, mas é importante, não é? Outra pergunta, vale a pena comprar seu notebook ou computador com SSD? Se você quer melhorar o desempenho do seu computador, notebook, trocar o HD dele, por exemplo, por um SSD, é o melhor investimento que você poderia fazer. Embora sejam mais caros, geralmente tenham capacidades menores, os SSDs são muito rápidos e bem mais do que os HDs. Já se você estiver comprando um produto novo, dê preferência por aqueles com SSD. A tecnologia vai fazer muita diferença em questão de performance em seu uso diário. Um notebook com SSD chega a ser aí uma média de 10 vezes mais rápido, segundo a indústria, do que um modelo que usa o HD convencional. Com a taxa de transmissão de dados mais rápida, você já nota uma diferença gigantesca ao iniciar o notebook ou o computador. Bom, tarefa que vai levar poucos segundos com SSD. Abrir programas, fazer transferências de arquivos de uma pasta para outra, ou até mesmo carregar as fases dos jogos. Presta atenção, estou falando do carregamento entre as fases. É muito mais rápido usando SSD. Ainda vale a pena investir em um PC ou notebook com HD? Outra pergunta. Notebooks, normalmente você já vê os mais novos sendo vendidos com SSD, mas um ou outro ali no meio tem HD. Daí, se você não prestar atenção, você termina levando um com HD, né? Já no caso dos computadores, é muito mais fácil ter com HD. A minha recomendação é a seguinte: se você precisa de muito espaço, né, de armazenamento, você pode usar um armazenamento híbrido. Instalando um SSD, é importante que tenha para o sistema, junto a um HD. Você pode até comprar um HD externo, instale o sistema, programas, jogos, tudo em um bom SSD, para que tudo flua rapidamente em seu computador. O HD você pode usar para armazenar todos os seus arquivos. Fotos, vídeos, que normalmente hoje em dia são enormes, né, com vídeos em 4K, programas que você faz download, tudo que você precisar. Aí você joga ali no HD externo. Se for mais conveniente, você pode inclusive comprar um modelo com um SSD, apenas com SSD, e com um HD externo à parte. Você vai lá, compra o modelo que só tem SSD e à parte escolhe um HD externo. Vou deixar opções também aqui na descrição para você. Apostar em um HD externo maior para armazenar os seus trabalhos, seus arquivos, fotos, seria uma opção boa. E por mais que o tempo de vida útil de um SSD seja menor do que um HD, ainda assim você pode ter uma década de benefícios ao usar um SSD. Então é algo que vale super a pena. Só não esqueça de, independente de qual for a sua escolha, que as coisas mais importantes da vida, como fotos que não tem como ser tiradas outra vez, vídeos com pequenos momentos que fazem a vida ser mais feliz, documentos muito importantes, têm que ter cópia. Daí surgem as opções de armazenamento em nuvem, não para tudo, né? Até porque espaço é algo caro para se pagar todos os meses. Mas para as coisas mais importantes, sempre tenha uma cópia, um backup de segurança. Vale a pena às vezes você deixar um no computador, um no HD externo, manda um para a nuvem,
O que não pode é perder, né? Então, da próxima vez que você procurar um computador novo para comprar, seja um notebook, um PC mesmo, procura um com SSD para você instalar o principal. Um SSD, se possível, ali na faixa de 512 GB, seria maravilhoso. E você pode comprar um HD externo. Vai fazer um upgrade? Quer deixar o PC bem mais rápido? Dá preferência a instalar um SSD. Dá um pouquinho de trabalho, mas certamente você vai agradecer no dia a dia. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Dúvidas, por favor, sobre esse tema, você pode deixar nos comentários. Lembra de acessar nossa playlist sobre notebooks? Tem opções, inclusive, muito boas para você que está procurando um notebook novo. Segue o canal JMS, é canal JMS em todas as redes sociais. E a gente se vê, como sempre, aqui no YouTube no próximo vídeo. Então, inscreve-se no canal e a gente se vê depois. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.